Você tem curiosidade para saber quais são as bases da psicologia analítica? Eu sou Lino Bertrand e hoje eu vou falar um pouquinho sobre isso de forma bem sucinta e bem rápida para a gente iniciar um novo projeto que é uma série onde eu vou falar sobre toda a psicologia analítica, os conceitos, essas situações todas de forma rápida e direta, ok? Muito bem, então agora eu vou falar rapidamente sobre as bases da psicologia analítica. Na verdade, eu quero listar para vocês os elementos básicos que constituem a psicologia analítica e, a partir disso, o Jung constrói toda a teoria, né, dele, todos os conceitos, tudo aquilo que envolve o que ele entende por psique. Como eu disse, eu vou iniciar uma série que vai falar sobre as bases da psicologia analítica, sobre os conceitos, sobre todos os elementos, isso de forma sucinta, rápida e prática, mais breve possível, para que depois, posteriormente, se você gostar, você possa fazer algum aprofundamento, né, ou nos nossos cursos, ou em algum outro vídeo que a gente possa estar produzindo, com palestrantes, né, ou não, com grandes profissionais ou comigo, né, a gente vai poder ir aprofundando esses conceitos. Muito bem, então um dos elementos da psicologia analítica, uma das bases fundamentais é individuação, o processo de individuação. E o processo de individuação é um dos elementos, né, onde acontece geralmente depois da metanoia, depois que a pessoa passa da metade da vida, né? Mas de qualquer maneira é um processo que está sempre acontecendo, que pode iniciar antes. Na verdade, quando a gente nasce, a gente já começa num processo de individuação, né? Mas ele se torna mais intenso da metanoia para frente, né? De maneira mais intensa. Agora, o processo de individuação é o processo de autorrealização, de tornar-se um ser indivisível, um ser individual, um ser onde se realiza em essência. Muito bem. Outro elemento é teleologia ou finalidade, ou seja, dentro da psicologia analítica sempre existe um fim, um objetivo, algo a ser alcançado. Sempre existe. Tudo que ocorre com uma finalidade, ok? Teleologia ou finalidade. Um dos elementos base da psicologia analítica, um terceiro elemento aí, é o inconsciente. E aí, quando a gente fala inconsciente, é o inconsciente coletivo e o inconsciente pessoal. Ambos, né, em sincronia, dentro da própria psique, o inconsciente. Outro elemento é a sincronicidade. E aí, a sincronicidade que difere de sincronismo, porque os sincronismos são um ou mais eventos que acontecem ao mesmo tempo, mas a sincronicidade ela ocorre quando há o deslocamento, a alteração, a modificação da energia psíquica de um ou mais elementos envolvidos na sincronicidade. E aí a gente, na sequência, tem uma outra base que são símbolos. Os símbolos são fundamentais, porque eles fazem a comunicação com os arquétipos. Eles fazem a comunicação entre os arquétipos. Através do símbolo você tem contato com a imagem arquetípica que te leva ao conhecimento de um dos elementos, uma das formas, um dos aspectos de um determinado arquétipo. Logo, também, uma das bases junguianas é o arquétipo e, posteriormente, também, no seu conjunto, o complexo, o arquétipo e o complexo, que vão constituir todo o inconsciente coletivo e individual, né? O arquétipo enquanto coletivo, o complexo enquanto individual. Existem outros elementos também fundamentais. Função transcendente é uma outra base que caracteriza a psicologia analítica. A função transcendente ela é um elemento, uma função característica da psique que propicia um estado de transcendência ao estado comum geral. Então, muitas vezes, isso tem a ver com o terceiro elemento não dado, ou aquilo que transcende, né? Quando você tem uma alternativa de um lado, uma alternativa de outro, ou seja, positivo e negativo, sim, não, enfim, várias situações, mas aí surge uma função que congrega esses dois elementos e aí surge um terceiro elemento, função transcendente. Na sequência a gente tem sonhos, né? Os sonhos são base fundamental da psicologia analítica.
né, estudado, muito estudado por Jung, os sonhos, a bipolaridade, né, então a gente falou da função transcendente, mas para que a função transcendente seja uma das bases, é necessário o reconhecimento e utilização da bipolaridade, ou seja, o conjunto dos pares de opostos. Então, é considerado, dentro da psicologia analítica, como base a bipolaridade, os pares de opostos. Os arquétipos, também os tipos e funções psicológicas que vão ser como uma bússola para a compreensão da personalidade das pessoas. Fundamental também é a necessidade de adaptação. Porque todos nós somos seres que vivemos num entorno, né, vivemos num mundo, e nesse mundo precisamos nos adaptar. E isso se faz necessário para a continuidade e evolução da vida. Se você não se adaptar, você tende a não conseguir caminhar nesse meio em que vivemos. E aí, outro elemento fundamental da psicologia analítica, da psique, são os mecanismos compensatórios. Ou seja, base da compreensão da psique para o Jung, a psique é compensatória. Existem mecanismos, elementos que compensam. Isso, obviamente, baseado na própria bipolaridade, ou seja, se está muito yin, naturalmente é necessário que deixe de ser um pouco yin, mas que haja também o yang, porque se não, fica fraco, se tiver só yin e não tiver yang, está fraco, está faltando. Então, a psique compensa, a psique ela é uma realidade para Jung e ela tem esses mecanismos onde, quando você está muito alegre, algo acontece e você vai para um estado mais introvertido, que se traduz aí como um processo depressivo, alguma coisa assim, mais ou menos profundo, e vice-versa. É necessário, você não consegue ficar muito tempo num estado só. E os elementos que constituem a nossa personalidade também se compensam. Então, isso tudo, esses elementos todos, assim como o que o Jung denominou de imaginação ativa, são fundamentos, bases da psicologia analítica, aos quais e tantos outros eu vou contemplar nessa série que se inicia, uma série que vai falar sobre a psicologia analítica de maneira rápida, mais prática possível e direta para você, ok? É isso. Se você gostou, se você quiser saber mais, se você tiver dúvidas, comente aí embaixo e conheça o nosso site Jung na Prática, ok? Forte abraço e até já!